O Bolsonaro tá com a orelha quente, viu? A mídia do mundo inteiro tá falando mal do Bolsonaro e exaltando o Lula. O Financial Times fez uma matéria de capa falando sobre toda a crise sanitária do Brasil, sobre a crise política, sobre a crise com os militares e exaltando o fato do Lula ter voltado ativo e até mostrou o efeito Lula, como o Bolsonaro mudou com o Lula. O Financial Times já tá pintando o Lula como assim, olha, o Brasil tem esperança. E ao mesmo tempo eles fecham a matéria de uma maneira bem parecida como fechou o Washington Post, que é o quê? Falando, ó, o mundo tem que perceber que o Brasil é um risco para o resto do planeta. É hora do mundo se ligar nisso. Ó, a coisa tá bem feia pro Bolsonaro, porque eu falei aqui, eu não falei? É bom, se inscreve aí no canal que você começa a ter spoilers do que vai acontecer daqui a algumas semanas. Já faz mais de um mês atrás eu falei, ó, a mídia do mundo inteiro tá demonizando o Bolsonaro, como obviamente ele é esse demônio aí que eles pintam, e eles vão começar a pedir intervenção no Brasil. Vai vendo onde isso vai chegar, que não é nada bom intervenção no Brasil. Ou a gente começa a tentar derrubar o Bolsonaro agora efetivamente, e ó, esses movimentos já estão acontecendo aqui no Brasil, de empresários, do Centrão, ou assim, Bolsonaro está cada vez mais cercado. Ou a gente derruba o Bolsonaro, ou o mundo vai começar a discutir ativamente, ó, intervenção no Brasil, intervenção no Brasil. A gente sabe que intervenção internacional não deu certo em lugar nenhum, só causa miséria e morte. Então, ó, a coisa tá bem feia pro Bolsonaro, porque a pressão vai aumentar muito aqui dentro com o que tá se noticiando lá fora. Eu vou falar sobre a matéria do Financial Times e sobre matérias, olha, na Europa inteira, nos Estados Unidos, o New York Times e o Washington Post falaram sobre o Bolsonaro, e ó, todo mundo destroçando o Bolsonaro. Não tem um lugar do mundo que acha que o Brasil tá bem, que as coisas no Brasil não são tão ruins assim, ou que coloque pelo menos um mas. Não tem nem mas. É assim, a coisa tá feia no Brasil. É isso, eu vou falar sobre isso, mas antes, um segundinho. Se você quer ver Lula 2022 e fora Bolsonaro, se inscreve aqui no canal e curte o vídeo, que aqui a gente fez campanha Lula Livre todos os dias, e a gente já é Lula 2022 aqui no Plantão Brasil. Mesmo ele falando, eu não sei se você é candidato, aqui a gente é Lula, e ponto. E se você é fora Bolsonaro também, e a gente também é fora Bolsonaro nas ruas, ó. Eu vou mostrar aqui o carro de som na semana passada em Campina Grande, e hoje tá rodando no Rio Grande do Sul e no interior de São Paulo. Assim que eu tiver os vídeos eu publico aqui e nas minhas outras redes sociais, ó. No final do vídeo eu mostro aqui, o carro de som rodou lá, denunciando o descaso do Bolsonaro com a vacina. Se você quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e o Apoie-se para você ajudar essas ações. Mas agora vamos falar sobre o que está acontecendo com o Bolsonaro. A matéria do Financial Times, eu não vou falar sobre tudo que o Financial Times disse, porque são coisas que a gente está careca de saber aqui no Brasil. Fizeram o panorama de como está a situação no Brasil, mostraram um gráfico que o gráfico que eles mostraram é chocante. Eu vou ver se eu acho aqui o gráfico das mortes do Brasil. Esse gráfico estava no Financial Times, não estava aqui no Brasil não. Olha o número de mortes do Brasil comparado com outros países, mortes por habitante, né? Olha o nosso gráfico, olha isso. Nenhum outro país chegou perto desse número, e vamos lembrar da subnotificação. A gente está contando 3 mil mortes por dia e a Associação das Funerárias já falou que são 5.500 mortes por dia. Eles estão vendendo mais caixão do que nos anos anteriores. É só fazer as contas, eles falaram, ó, 5.500 mortes por dia é o que a gente tem aqui a mais. Eu não sei do que esse pessoal está morrendo, mas só pode ser de Covid. A mais do que nos outros anos, veja bem. Aí, o que acontece? Com todo esse caos, o Financial Times falou, o Bolsonaro levou um ultimato do Exército, os generais, o general da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, general-chefes, se demitiram, o Bolsonaro não tem mais esse apoio que ele achou que tinha, o Centrão tá acabando com o Bolsonaro, a pandemia tá matando as pessoas, vai morrer mais gente, aí falaram tudo que o Bolsonaro fez de errado durante a pandemia, e aí começaram a falar, olha, só que o Lula voltou, porque as ações do Lula foram retiradas, ou seja, ele não é mais criminoso. E o Financial Times fala, ó, as ações por corrupção contra o Lula foram todas retiradas, foram todas anuladas, e agora o Lula voltou ao cenário político e o Bolsonaro está mudando por causa disso. Aí falaram, ó, agora ele aparece de máscara na maioria das vezes, já começou a falar de vacina, já tinham falado que ele era contra, falaram que ele está mudando. Ou seja, o Financial Times deu um resumo do efeito Lula, o que esse efeito causou no Bolsonaro. E aí mostrou empresários do Brasil dizendo, olha, se precisar escolher entre Bolsonaro e Lula, a gente torce o nariz e vai de Lula. Os empresários podem não amar o Lula, mas entre ele e o Bolsonaro não tem nem escolha, é o Lula. Isso é o Financial Times, o maior jornal de economia do mundo, falando isso. Agora, vamos fazer um paralelo com o que falou
O New York Times, só um adendo, o Financial Times encerrou o texto falando que o mundo tem que olhar para o Brasil e do risco que o Brasil está virando para o planeta. Quer dizer, eles pintam o Lula como herói, o Bolsonaro como grande vilão e falam, a gente tem que olhar para o Brasil porque o Brasil é um risco para o mundo inteiro. Eles falam da nova variante do Brasil e tudo mais. Ok, o New York Times também, o New York Times desceu a lenha no Bolsonaro nessa semana, mas desceu, bateu bravo no Bolsonaro, falou sobre a pandemia, falou sobre os generais e também mostrou, o Lula tá fazendo o Bolsonaro se movimentar e essas ações do Bolsonaro, não com essas palavras, mas isso tudo é desespero porque o Lula voltou ao jogo político. O Washington Post, eu falei aqui porque eles foram além. O Washington Post foi mais direto, geralmente eles encampam esses movimentos antes dos outros. É o que eu falei aqui há alguns meses, olha, estão pintando o Bolsonaro como uma espécie de Maduro, de Hugo Chávez, estão esquecendo da Venezuela no noticiário mundial, tira a Venezuela, agora o grande inimigo mundial é o Brasil. Ponto. Tem lá no Brasil, o que você tem? Você tem lá um militar, um cara que é autoritário, é o estereótipo perfeito de filme de guerra norte-americano. Ele vai para um país de terceiro, eles vão para o Rambo, vai para um país de terceiro mundo, onde tem um militar autoritário que tá massacrando o povo. É o que o Bolsonaro tá fazendo. Olha só. Aí o Washington Post pediu, falou, talvez tenha que ter uma intervenção. Não falou a palavra intervenção, mas falou, o Biden tem que começar a fazer alguma coisa contra o Brasil. Quer dizer, estão já começando a pintar intervenção no Brasil e isso já começa a ser falado em vários locais. Aí, na Europa, todo mundo massacrou o Bolsonaro. O The Guardian, que é o maior jornal da Europa, lá da Grã-Bretanha, da Inglaterra, o The Guardian massacrou o Bolsonaro também. Todo mundo falando sobre o fato dos generais terem saído do governo Bolsonaro, terem se demitido e de que o Bolsonaro está mais fraco do que nunca. Todo mundo pedindo impeachment do Bolsonaro. Veja bem, o mundo inteiro está pedindo o impeachment do Bolsonaro ou intervenção, alguns já estão falando. Essa é a situação que a gente tem no Brasil. Isso aumenta a pressão sobre o Bolsonaro? Aumenta, porque esses empresários que deram ultimato ao Bolsonaro e ao Centrão nas últimas semanas, eles também leem a mídia do resto do mundo, também tem amigos empresários do resto do mundo que estão falando, olha, o Brasil tá com um problemão. O Financial Times entra na área econômica também e fala, o PIB do Brasil deve contrair 5,5% no primeiro trimestre e deve no segundo trimestre aumentar 1,5% talvez. É uma recuperação, né? Quando cai muito, geralmente sobe um pouquinho no próximo, mas isso não é nem perto de uma recuperação. Né? A tal da recuperação em V do Paulo Guedes, olha, não deu. Só tá a primeira ponta do V. Acho que a segunda parte do V do Paulo Guedes é depois que o Lula for eleito, né? Vai caindo, Lula eleito, começa a subir. Essa é a recuperação em V do Paulo Guedes. Ele esqueceu de avisar isso. A coisa tá feia na área econômica e os empresários estão desinvestindo no Brasil. E aí, lá no resto do mundo, o que mostram sobre o Brasil? É instabilidade, crise e a coisa só tende a piorar. Por quê? Porque ainda não colapsaram os hospitais das maiores cidades, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Chegou a 100%, está em fila, mas não chegaram ao colapso que se espera. A coisa tende a piorar nas próximas semanas e o Bolsonaro fica falando, tem que abrir igreja, tem que isso, tem que aquilo, a culpa é do Bolsonaro. O Bolsonaro está colocando a corda, colocando, e tá dando a corda na mão de todo mundo. Eles só estão esperando a hora de pegar e enforcar o governo. É isso, e aqui a gente, se dependesse de mim, já não tinha mais governo faz tempo. E aqui o carro de som que rodou lá em Campina Grande, tá rodando e só não rodou esse final de semana em Campina Grande porque lá tá lockdown, então a gente mudou para semana que vem. Mas, estão rodando muito lá em Campina Grande, a cidade inteira já rodou, olha só. Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal, o Brasil está em caos e não temos nem vacina e nem sequer seringas. E por que só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando? Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Desemprego recorde, inflação recorde, gasolina, gás de cozinha caríssimos. Só o impeachment de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui, quem quiser ajudar embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário tem o Pix, PicPay, Apoies. Vamos continuar indo para cima dele, que o governo tá balançando e agora é hora da gente começar a pressionar, que se empurrar
Se empurrar, cai. Falou.